Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. Hoje o papo é um pouco diferente, porque nós não vamos apenas falar sobre um anime, vamos viajar por uma lenda que atravessa séculos. Uma história antiga sobre o Sol e a Lua que inspirou um dos laços mais complexos e emocionantes de todo o mundo ninja, Naruto e Sasuke. Dizem que há muito tempo, antes de existirem aldeias, o Sol e a Lua eram irmãos. O Sol representava a energia, a vida e o calor, a força que move o mundo. E a Lua, o reflexo, o mistério e a razão. A luz fria que observa o destino sem jamais interferir. Ambos nasceram do mesmo céu, mas nunca puderam se tocar. Um sempre brilhava quando o outro dormia. E mesmo separados, estavam eternamente ligados. A mitologia oriental fala disso como o equilíbrio do yin e do yang, a harmonia entre o fogo e a sombra, entre o caos e a serenidade. Quando eu penso nisso, é impossível não lembrar de Naruto e Sasuke, dois garotos criados sob o mesmo céu, que seguiram caminhos opostos, mas compartilhavam o mesmo destino. Naruto é o sol, explosivo, sincero, movido por emoção. Sasuke é a lua, calculista, silencioso e trágico. Um vive para se aproximar do outro, e o outro tenta se afastar para protegê-lo. E no fundo, essa é a dança eterna do sol e da lua, uma metáfora sobre o equilíbrio entre luz e sombra que Kishimoto transformou em uma das histórias mais profundas do anime moderno. No taoísmo, o Sol e a Lua não são opostos, são complementares. Um não existe sem o outro, e talvez essa seja a essência da relação entre os dois ninjas. Naruto só se tornou Hokage porque Sasuke existiu para desafiá-lo, e Sasuke só encontrou redenção porque Naruto nunca desistiu dele. O que um destrói, o outro reconstrói. O que um sente, o outro entende. É como se Kishimoto tivesse transformado uma filosofia milenar em carne e emoção. Mas olha, tem uma coisa que sempre me intrigou. Será que o autor realmente quis que Naruto e Sasuke fossem tão dependentes um do outro? Porque às vezes parece que a história deles não existiria se não fosse esse laço. E isso é lindo, mas também trágico, porque ambos perderam tanto tentando se completar que no fim se tornaram prisioneiros do próprio vínculo. No budismo, Buda dizia que o apego é a raiz do sofrimento. E os dois viveram exatamente isso, presos entre o amor e o ódio, entre o dever e o destino. E tem mais uma camada que eu acho fascinante. Muita gente não sabe, mas o mito do Sol e da Lua também aparece no shintoísmo, Na história dos deuses Amaterasu e Tsukuyomi. Eles eram irmãos, a deusa do Sol e o deus da Lua, mas, após uma tragédia, se separaram para sempre. Amaterasu subiu aos céus e Tsukuyomi foi condenado à noite eterna. Essa separação criou o ciclo do dia e da noite. E me diz se isso não parece com a separação de Naruto e Sasuke após a guerra, um permanecendo na luz, o outro vagando pela sombra, ambos guardando o equilíbrio do mundo ninja sem jamais se tocarem de novo. E aí vem a parte que eu acho genial. Kishimoto não copiou o mito, ele reinterpretou. Ele transformou o Sol e a Lua em dois humanos cheios de falhas, dores, traumas e sonhos. Ele não criou deuses, criou garotos. E isso torna tudo mais poderoso. Porque quando a gente vê o Naruto e o Sasuke se enfrentando, a gente não tá vendo uma luta de poder. A gente tá vendo uma luta interna. A luta que existe dentro de cada um de nós. A vontade de brilhar e o medo de se apagar. E se a gente parar pra pensar, essa dualidade aparece em tudo no anime. Na rivalidade entre Konoha e as outras vilas, na tensão entre o bem e o mal dentro da Akatsuki, e até dentro do próprio Kishimoto, que muitas vezes parecia dividido entre contar uma história sobre amizade e contar uma história sobre dor. E é por isso que o universo de Naruto parece tão vivo, porque ele nasceu de conflitos reais. Tem também uma teoria muito popular entre os fãs de que o Sol e a Lua de Naruto são reflexos espirituais dos irmãos Asura e Indra, os filhos do Sábio dos Seis Caminhos. Asura herdou o poder da vontade
Indra, o poder da mente, e Naruto e Sasuke seriam as reencarnações desse ciclo milenar de luta e reconciliação. E sabe o que é mais curioso? Isso transforma a rivalidade deles numa coisa inevitável, como se o destino já estivesse escrito no próprio céu. Mas, ao mesmo tempo, Kishimoto também deixou espaço para o livre-arbítrio. Naruto quebra o ciclo, ele escolhe não odiar, ele escolhe perdoar. E talvez esse tenha sido o maior ato de rebeldia da obra inteira. Porque no fim, o Sol e a Lua não precisam lutar. Eles podem coexistir e brilhar, cada um à sua maneira. E é por isso que essa lenda continua tão viva. Porque ela fala sobre nós, sobre as pessoas que entram na nossa vida e mudam tudo, que nos desafiam, nos machucam e mesmo assim nos ensinam a ser melhores. Naruto e Sasuke são o reflexo dessa verdade universal. Ninguém é completo sozinho. A luz só existe porque a sombra, e a sombra só tem sentido porque existe a luz. A lenda do Sol e da Lua fala sobre duas forças eternamente ligadas, mas destinadas a seguir caminhos opostos. E isso é exatamente o que acontece com Naruto e Sasuke. O Sol aquece, ilumina, dá vida, mas também pode queimar. A Lua reflete, observa, guia na escuridão, mas também se esconde nas sombras. Enquanto Naruto carrega o fardo da esperança, Sasuke carrega o fardo da solidão. Um representa o desejo de proteger, o outro o desejo de corrigir. E o mais curioso é que, mesmo quando se enfrentam, eles nunca deixam de girar um em torno do outro, como se o destino os tivesse amarrado desde o início dos tempos. No fundo, o Sol precisa da Lua para brilhar ainda mais, e a Lua precisa do Sol para ter luz. É o equilíbrio perfeito entre o fogo e o silêncio. No mito original, o Sol e a Lua nunca se encontram por muito tempo, mas em Naruto, essa história ganha um novo sentido, porque ao final, o Sol e a Lua se tocam, mesmo que apenas por um instante. Quando Sasuke reconhece Naruto como seu igual e quando Naruto entende a dor de Sasuke, eles quebram o ciclo que os prendia. É como se por um momento o mundo parasse para ver o eclipse que une os dois. O Sol não vence a Lua, e a Lua não vence o Sol. Ambos aprendem que o verdadeiro poder não está em vencer o outro, mas em compreender o próprio reflexo. E talvez essa seja a maior lição que o autor quis deixar para nós, a de que todo conflito, por mais antigo que pareça, pode encontrar paz quando há empatia. E para fechar, me diz uma coisa, você é mais Sol ou mais Lua? Mais Naruto ou mais Sasuke? Mais emoção ou mais razão? Deixa aí nos comentários, porque eu adoro ver as respostas de vocês. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que também ama o universo de Naruto. Eu sou o Ed, esse foi mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. Cuida bem da tua energia e a gente se vê no próximo vídeo.